Dá um breve resumo de cada uma dessas denominações que a gente já tem. Batista, qual é a base, qual é a Então diferença? vamos lá, né? Lutero. O luterano se distingue do catolicismo porque insiste na salvação pela fé e pela graça e entende que a Bíblia é a referência, mas vai manter, por exemplo, a ideia sacramental. O que quer dizer isso? Que na tradição católica histórica você tem 7 sacramentos. O sacramento é considerado meio de graça. Ah, Quer dizer, uma bênção especial que você recebe de Deus, que na teologia católica funciona com o que ele chama ex opere operator, que funciona por si mesmo. Porque como a igreja é o caminho detentor da bênção divina, quando você batiza, quando você casa, quando você recebe a extrema unção, você recebe essa graça de Deus. Na tradição luterana e também calvinista, você vai ter 2 sacramentos, que é o batismo e a comunhão, e a ceia? a ceia, né? Então, eles tentaram até entrar em acordo na época da reforma sobre isso, mas não resolveram. E no catolicismo, uma coisa interessante, que a maioria dos católicos não sabe disso, a crença sobre a questão da comunhão, da ceia, da hóstia, é que acontece a transubstanciação. Aquilo, de fato, segundo se imagina, se transforma em corpo físico de Cristo. E aí a tradição luterana e calvinista vai dizer não, não. Você pode ter a presença mística de Cristo, você pode ter até o que é chamado de consubstanciação, mas não que o negócio se transforme em algo objetivamente, né, material de Cristo, que é a doutrina histórica cristã, católica, perdão. E aí, o luteranismo se distingue basicamente nisso aí, e tem uma linha teológica que eles fazem a leitura da Bíblia, fazendo uma distinção que eles chamam entre fé e evangelho. A tradição calvinista, ela vai romper um pouco mais com a tradição católica, e acho que em alguns pontos até ela se tornou exagerada na sua reação. Teve um grupo, por exemplo, dos calvinistas que ficaram tão preocupados com idolatria, que era a discussão, que eles até, por exemplo, acabaram com os instrumentos musicais, porque eles também poderiam prejudicar, né? Mas, assim, de modo geral, a marca daquilo que foi definido nas Institutas, que é a obra principal de João Calvino, é que o conceito teológico fundamental de organização da Bíblia está baseado na soberania de Deus. Então eles enfatizam muito o quê? A predestinação, a escolha divina. É da tradição calvinista que surge essa coisa que o indivíduo eleito e que segue a diretriz ética de Deus acaba sendo bem-sucedido, e isso traz prosperidade. Essa associação vem muito desse enfoque calvinista. E quando você vê a igreja presbiteriana, a igreja reformada holandesa, reformada suíça e a igreja presbiteriana escocesa, elas todas bebem da mesma raiz, com a influência de John Knox, de Calvino, de Beza e de Farel, que são as referências mais importantes, né? E que as duas têm um sistema de governo, que é uma outra questão, né? Se na Igreja Católica você tem um poder centralizado, né, no Papa e no Colégio dos Cardeais, isso foi flexibilizado depois do Concílio Vaticano II, né, a gente tem nessas igrejas um governo democrático representativo, onde a coisa tem uma instância maior que toma as decisões. No contexto na Batista, eu acho que o grupo anglicano nem tem muito desdobramento no Brasil, é muito raro. Aqui, o anglicano fora da Inglaterra é conhecido como episcopal, é um grupo muito limitado. Mas a tradição batista na Batista, que é uma das principais raízes do movimento pentecostal, no final das contas, é uma igreja diferente, porque não aceita nenhum sacramento. Ceia e batismo são só ordenanças. Tem um governo democrático, não bate assim um martelo em nenhuma confissão de fé definitiva, e são igrejas
Eu acho que eu sou de tradição batista, são as igrejas principalmente causadoras de novas denominações, por causa do excesso de liberdade. Ah, é? Numa igreja de tradição congregacional batista, quem decide é a igreja local. Uhum. As igrejas, elas estão associadas umas às outras por uma relação de fraternidade, não por um controle governamental. Sempre emancipa, né? É. Cada igreja é emancipada. Então, cada uma adquire um perfil diferente. Então, nesse sentido, ela tem um nível de independência maior. Por isso, por exemplo, que a tradição batista cresceu com tanta força nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem essa coisa que parece uma doideira. Cada estado tem uma lei diferente por causa desse caminho de independência. Então, eu compreendo perfeitamente como uma pessoa de tradição brasileira colonial raiz vai achar muito estranho que a religião tenha tanta liberdade, porque sempre, eu acho que tem um certo fascínio por essa intolerância do controle. Não, tem que ter alguém para autoridade para dizer, ó, fulano, você tem que orar desse jeito, você tem que falar dessa maneira e você não tem liberdade. E a tradição vai nessa direção. Mas no final das contas, nas coisas essenciais, o pessoal concorda. Depois é que a coisa fica de frente. Mas, Vilela, eu vou te falar uma coisa importante. Não é bem assim que as coisas na área da fé são decididas só por intenção teológica, por determinação doutrinária, né? Porque, por exemplo, a gente pergunta, né? Hoje, Douglas deve dizer melhor do que eu acho que de cada 10 evangélicos no Brasil, 7 ou 8 são pentecostais ou desdobramento dos pentecostais, né? E aí, eles não são teologicamente muito diferentes dos protestantes históricos raiz. Qual que é a questão? Você tem um momento quando surge uma expressão de fé, porque a pessoa tem a experiência espiritual. Exato. Aí ele tem a maneira de expressar essa experiência e de descrevê-la teologicamente. As denominações históricas chegou a um ponto que elas ficaram, como é que eu posso dizer, muito marcadas pelo uso do entendimento na doutrina e por um reforçar da sua própria tradição. Então, o que começou a faltar no pessoal? Como é que a gente experiencia essa relação com Deus? Então, nesse momento, no século XX, vai explodir um movimento que nunca existiu desse jeito na história, que é o movimento pentecostal, que desembarca no Brasil em 1910, com a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil, que é um movimento muito diferente de tudo. E aí, minha família, meu pai vem da Assembleia. da Assembleia de Deus. Então dá uma assembleiada para nós. Meu aí. avô era pastor da Assembleia de Deus em Bragança Paulista, né? Meu pai cresceu nesse contexto. Eu não cresci tanto nesse contexto, mas sempre muito envolvido ali. E é exatamente isso, porque em 1906 acontece algo lá nos Estados Unidos, que eles conhecem como a Rua Azusa, começa um avivamento lá, aonde pessoas começam a ser batizadas no Espírito Santo e falar em línguas, né? Aquilo que a gente fala, de falar línguas dos anjos, mas é um reavivamento, ou se traz de volta essa temática dos dons espirituais. Então não só línguas, mas profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, cura. Então começa a dar essa ênfase na ação do Espírito, acontecendo coisas sobrenaturais. E aí tem esses dois, né? Dois missionários suecos que estavam nesse avivamento. E olha que coisa interessante. Eles começam a orar lá e eles veem no mapa, assim, vem uma visão para eles no mapa de um nome que eles não sabiam nem pronunciar direito. Belém do Pará. Ué? Os dois veem isso, Belém do Pará. Eles vão pesquisar o que é aquilo e descobrem que tem uma cidade no Brasil chamada Belém do Pará. Eles entendem que Deus estava enviando eles para cá, eles entram no navio e vêm. Cara, que doideira. Então eles chegam em Belém do Pará, o que eles encontram? Uma igreja batista. Esse é do avivamento? Esse é do avivamento. Acho que esse é o William Seymour, né? Isso, William Seymour. E aí eles vêm e eles chegam em Belém do Pará e eles procuram uma igreja batista e eles começam a participar dessa igreja batista, são acolhidos ali, mas logo eles viveram essa experiência. É isso que ele está dizendo, entendeu? A questão não era primariamente teológica, era da experiência, né? E aí começa a falar sobre dons espirituais, o pessoal ali da igreja começa a achar aquilo ali estranho e expulsa eles, e aí eles entendem que eles precisam começar
então, um outro movimento. E até o nome não foi Assembleia de Deus no início. Era, quer ver o nome deles? Eu até peguei, era Missão de Fé Apostólica. Aí depois se torna Assembleia de Deus, né? E aí esse movimento começa nas casas, olha que interessante. Eles se reuniam nas casas, depois pequenas congregações. A Assembleia de Deus era conhecida por ter pequenas congregações de bairro, às vezes 50, 100 pessoas ali, e começa a se espalhar, antes no norte, nordeste do Brasil, mas depois toma o Brasil inteiro, né? A gente brincava que em todo lugar que você vai tinha um Bradesco, um Coca-Cola e uma Assembleia de Deus. Toma o Brasil inteiro esse movimento, mas para mim um dos motivos é por devolver esse aspecto de movimento. Ah, tá. Entendeu? Tanto que depois vai institucionalizar, Boca a boca. e aí você tem... um membro ali da Assembleia de Deus, ele se mudava para um outro bairro e começava um ponto de pregação lá. Mas ele não era um pastor que fez seminário, não, ele entendia que ele podia fazer isso, então ele começava ali um ponto de pregação, os vizinhos vinham e aí tinha aquilo de orar e alguém era curado e tal, começava a acontecer, daqui a pouco eles encontravam um pequeno prédio ali, começavam a se reunir e assim foi se espalhando. E depois que começou a organizar, né, e para mim é um dos motivos que começou até a parar toda essa coisa viva desse movimento se espalhando por toda parte, né? Mas a principal questão era começar de novo a falar e a buscar a questão dos dons espirituais, né? E aí por isso você tem o pentecostal, né? Que tá falando sobre o derramar do Espírito em Pentecoste, né? Por isso que é usado esse termo.